Olá, você que está conosco, bom sábado, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Viajando pelo Conhecimento no Ar, Instituto Educacional Eureka, trabalho efetivo da comunicação, da educação, da educomunicação. Quem está conosco hoje, você já sabe muito bem, o professor Laércio. Laércio, tudo bem, meu amigo? Sempre bem. Sempre bem, companheiro. E olha, quem está nos ladeando hoje, convidado especial, na ausência do professor Toniolo, que está em atribulações junto à Academia Militar Policial do Guatupê, e ao professor Oswaldo Siqueira, que estará durante a semana, professor Oswaldo, da Universidade de Tuiuti do Paraná. Quem está conosco substituindo os dois e já tem cadeira cativa é a professora Cristiane Kaminski. Professora Cristiane, bem-vinda. Muito obrigada, professor. Obrigada a todos. Professor Laércio. Muito obrigada pelo convite e por estar aqui com todos vocês. Para nós é um privilégio. Não esqueça que de segunda a sexta você acompanha a versão normal, né? A nossa visão menor, enxuta, e a nossa pílula do conhecimento com o Viajando. Sempre de segunda a sexta, logo após o almoço. E a versão estendida, esta que você tem diante de si, essa versão estendida aos sábados pela TV Evangelizar para todo o território nacional. Aqui na Evangelizar, professor Laércio, teremos aulão? Também fique preparado. Dia 14 de setembro. Imperdível. Ao vivo, hein? Ao vivo, a partir das 9 da manhã. Aulão preparatório para o Exame Nacional. Equipe Eureka completa, falando sobre as áreas e preparando. Um grande momento para os alunos se encontrarem, poderem... Porque aquele cochicho, os alunos estarem no meio deles, mesmo sabendo que vai ser assim chegada no dia da prova. Mas vem para uma aula, mas faz parte desse ritual. Perfeito. Então, olha, não perca, nós anunciaremos nos vários programas, os colegas também farão isso para que você esteja conosco, você poderá assistir na sua casa, na tranquilidade da sua casa, bloquinho de anotações, um caderno de anotações, observando o quê? As áreas de concentração de estudos e a produção de textos. Imperdível para todo o Brasil, aulão preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio. O primeiro aulão da história da TV Evangelizar em se tratando de Enem. E para nós, um grande privilégio. Obrigado à direção da emissora que nos coloca à disposição, toda a equipe que nos coloca à disposição, a estrutura toda da TV Evangelizar, pensando em educação, contribuindo socialmente. Por quê? Porque é um evento gratuito. Os professores que estarão presentes são professores voluntários, não há remuneração nenhuma envolvida, há sim o desejo pela melhor performance na prova do Enem. Quando é a prova do Enem mesmo? Você já sabe. Provas nos dias 3 e 10 de novembro. No dia 3 de novembro, você enfrenta a redação, as ciências humanas e as linguagens. No dia 10, a matemática e as ciências da natureza. Então, aulão preparatório, dia 14 de setembro, aqui na TV Evangelizar. Certo, professor Laércio? Dado o recado, feito o serviço. Ótimo recado. Feito o serviço. Então, professora Cristiane, comenta conosco, nós vamos sabatiná-la aqui no bom sentido, para que você nos conte um pouco sobre o que vem a ser os temas transversais. Quando pensamos em educação, o que é um tema transversal? Esses temas transversais, eles perpassam, né, todo o conhecimento. Tudo que vocês, professores maravilhosos, fazem e falam, o que a gente vai falar? Vamos falar, por exemplo, quando a gente fala em cotas raciais, professor. Isso é um tema transversal. E por que é um tema transversal? E ele justamente é um tema transversal porque é o que todos nós vivemos, é o que está na nossa comunidade e há necessidade de diálogo disso, de compreendermos entre todas as áreas. Né? Por que é importante, por exemplo, a gente falar de cotas? Será que isso seria algo relevante nas diferentes áreas? Será que a gente vive isso na nossa sociedade, na nossa escola, professores? Entender que o Brasil foi, entre aspas, colonizado por um grupo que veio da Europa e um grupo que veio forçado da África. E eu sempre argumento com meus alunos, aqueles que foram escravizados, porque eles não eram escravos, eles foram escravizados, trabalharam de graça. Eu recebo os benefícios do pessoal que trabalha de graça, ainda hoje, e aqueles que são tataranetos, descendentes desse grupo que foi escravizado, sofrem ainda as desgraças. Foi uma desgraça, tá? Esses 300 anos de escravidão foi uma desgraça para milhões, Quase 400 anos. Foi para milhões de pessoas que eram tratadas nem com animais, porque os animais eram melhor tratados pelos seus senhores feudais, digamos assim,
fazem isso. Nós acompanhamos esse processo de cotas nas instituições de ensino superior para acesso às instituições de ensino superior, professora Cristiane. E durante 10 anos eu acompanhei as cotas, isso é um exemplo para você de todo o Brasil. Eu acompanhei as vagas preferenciais do sistema de cotas na Universidade Federal do Paraná entre 2004 e 2014, uma década. E nessa década havia, assim, no início dessa norma, uma possibilidade de termos 40% das vagas voltadas para as cotas, as vagas preferenciais, sendo 20% para as chamadas cotas raciais e 20% para as cotas sociais. Ao longo dos primeiros anos, as cotas sociais eram ocupadas não na sua integralidade. Faltavam 2%, 3% do total de 20%. Então, eram 17%, 18% ocupadas. Mas as cotas raciais não. Quando o assunto eram cotas raciais, a ocupação de vagas era de 6%, no máximo 8%. Então, isso durou um período e depois disso a universidade passou a incorporar a soma das duas cotas, fazendo com que o estudante, o candidato, pudesse transitar entre uma ou outra, ele fazia isso livremente. Mesmo assim, as cotas terminaram em 2014, professor Lécio, sem atingir o cumprimento total dos 40%. 36,8% foi o cumprimento máximo das cotas, ou seja, mesmo existindo a vaga preferencial, ainda não havia o suprir dessas vagas preferenciais. Por isso a discussão de cotas é uma discussão que perpassa aí, o tema transversal que você cita com propriedade, professora Cristiane, perpassa uma ou outra área do conhecimento. Ela tem relação com a sociedade e é sim, com as áreas do conhecimento. Mas nós temos as nossas opiniões. A opinião deste professor, como professor de língua portuguesa, de literatura brasileira, de produção de textos e que acompanhou as cotas aqui, localmente, Universidade Federal do Paraná, é totalmente favorável. Então, Marlos é um professor, é um cidadão, na verdade, favorável à sistemática de cotas. Mas entendo e respeito as opiniões contrárias. Nós não estamos aqui legislando em favor de uma opinião única. Porém, eu desafio, sim, no sentido argumentativo, a que nós tenhamos condições de provar que as cotas não são válidas e devem ser abolidas do cenário. E eu acho muito interessante que é justamente isso, a gente levar essa discussão. Eu sou contra, então eu tenho que ter argumentos para dizer, até para fazer uma redação, professor. Então, a gente fazer, né, elaborar, fazer esse desenvolvimento e dizer o porquê que eu não concordo, porquê que eu acredito que isso não seja válido. Com toda certeza. É só a tua visão nesse sentido. Não há problema de argumentos. Por exemplo, eu citei um argumento por que eu sou a favor. As pessoas, eu sou um beneficiário, entre aspas, um grupo de pessoas grande é beneficiário ainda daquelas pessoas que trabalharam de graça, ou seja, os escravizados. E os não beneficiários que sofrem ainda, porque eles sofrem, é só olhar nas penitenciárias, é só olhar no tráfico de drogas, é só olhar na população mais pobre, uma boa parcela deles fazem parte desse grupo dos descendentes dos escravizados. Então eles sofrem essas consequências e vamos fazer jus ao nosso hino, Pátria Amada Mãe Gentil. Que Pátria Amada Mãe Gentil que deixa uma parcela dos seus filhos na desgraça. Faça valer, vamos ser positivistas, faça valer o que está escrito no nosso hino. Nós vamos colocar aqui à sua disposição esse e-mail para que você entre em contato conosco, por favor. Professor Marlos Eureka, professor por extenso, professor Marlos Eureka, Eureka com K, é claro, @gmail.com. Fique muito à vontade para interagir conosco por esse e-mail, para você colocar seu ponto de vista, contrário, favorável ou em dúvida sobre a aplicação de cotas como um tema transversal. Também é possível você escrever para Instituto Eureka, @gmail.com. sem br.com, institutoeureka@gmail.com. Também entre em contato conosco e coloque seu posicionamento. Esse é um tema transversal. Tem uma transversal sobre a figura feminina, a mulher na sociedade, professora Cristiane? Temos? Temos sim. Até, se todos quiserem se inscrever, a Uninter, ela tem levado muitos debates, professor Marlos. E a gente falou, a gente falou muito sobre essas questões do feminicídio hoje. A gente falou sobre como essa mulher é vista. Estamos em pleno século XXI, onde a mulher trabalha, onde a mulher tem que trabalhar 8 horas, chega em casa, continua trabalhando, continua fazendo, tem filhos e muitas vezes passa situações que não deveria. Aí quando a gente fala sempre, esse cargo
normalmente, né? Se você é mulher, então você pode ganhar um pouquinho menos. Né? Não, você vai trabalhar um pouquinho mais. Mas... E o mesmo empregador que tem uma mãe, mulher, você pode engravidar e talvez eu não queira você no trabalho. Engraçado, né? Ele surgiu por geração espontânea, né? Sim, e aí dizem que como mulher, né, pode gerar um filho, né? Sim. E isso vai diminuir esse potencial que ela tem, isso que ela vai agregar. Mas será que alguém já pensou um pouco diferente? Justamente por a gente, né, gerar esta vida, né? Porque só a mulher faz isso. Eu acho isso um empoderamento fantástico, né? Só nós Não que é realmente ainda fazendo uma bolsa em separado, né? Não é. Só a mulher, quer dizer, a mulher é realmente um ser iluminado, porque você gerar uma vida, né, carregar 9 meses e você justamente, porque a mulher não tem isso muito que a gente diz, a cria, a galinha não defende até de um leão. E justamente eu acredito que eu sou mulher, eu tenho uma filha e eu trabalho. E justamente essa situação me põe com mais garra. Porque eu tenho que manter essa minha filha, eu tenho esta... Então, por que desmerecer? Veja a porta, coloque filme no mesmo horário, 2 penitenciárias. Uma de masculino e uma feminina. Vê se na porta da penitenciária feminina tem nomes, né? Na porta da masculina, as mulheres, as mães e as filhas daqueles homens. Parece que nunca tem pai, né? Parece que sempre exatamente. são só as mães. Então, Mas esse é um valor social e temas transversais assim, para você, o nosso telespectador, telespectadora, são temas muito relevantes que perpassam as várias áreas e se envolvem com a discussão social eminente, que está em voga. Por isso, vale a pena. Nós citamos aqui 2 situações. O nosso tempo de programa nos dá essa condição de nós mencionarmos 2, mas podemos mencionar 3, 4, 5 situações, diversas situações, como temas transversais do processo educacional. O Viajando pelo Conhecimento é, e sempre foi na sua história, um programa que traz à tona debates, discussões, porque justamente servem para a produção do texto. Para nós é uma premissa, todos nós trabalhamos nesse sentido, mas servem também para uma reflexão. Você, nosso telespectador, telespectadora, reflita sobre isso. Os vários papéis que os indivíduos têm na sociedade. Nós falamos sobre as vagas preferenciais, as cotas, e estamos discorrendo agora, no finalzinho do programa, acerca disso, empoderamento feminino. Esse termo ficou um pouquinho batido. Muita gente hoje já torce um pouco o nariz quando se dá a impressão de que a mulher quer ser poderosa e quer dominar o mundo. Não é bem assim. Na verdade, é como ela sempre foi reprimida, historicamente, ao momento em que a mulher levanta a cabeça e diz, espera aí, não vou aceitar mais. Assim, e quando a gente fala feminista, vocês pensem, só foi esse movimento feminista que teve, claro que a gente tem sempre as suas nuances de não estar na balança, de não estar equitativo, mas se não fosse esse feminismo, nós não estaríamos trabalhando, nós não poderíamos ter conta em banco. Não, trabalhando estaria, mas infelizmente de graça em casa. De graça em casa, que trabalha muito. Sequer. Estaria trabalhando, infelizmente. A mulher sequer poderia se vestir com uma calça. Por quê? Porque na cabeça de muitos a calça é um instrumento masculino. Mas nós temos que chegar ao finalzinho do programa. Então, durante a semana, você acompanha o Viajando pelo Conhecimento. Não perca, de segunda a sexta-feira, 2 minutinhos, logo após o almoço. E aos sábados de manhã, você encontra a nossa versão. Professora Cristiane, muito obrigado. Privilégio, essa primeira prosa conosco. Professor Lécio, companheiro, seguindo o barco. Você está com a TV Evangelizar e com Viajando pelo Conhecimento. Um abraço especial região Norte, região Sul, região Centro-Oeste, região Nordeste, região Sudeste. A vocês que nos acompanham, não percam, dia 14 de setembro, aulão preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio. Até lá.